Está escrito: e tudo o que fizerdes, faça de todo o coração, como que para Deus e não para homens. Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bulcão Souza e venho aqui para meditarmos nessa preciosidade da palavra de Deus. Eu quero começar esse vídeo de hoje contando uma historinha para vocês. Havia um funcionário que ele trabalhava numa grande empresa multinacional. Essa empresa era conhecida em todo o país. E esse funcionário, ele já tinha pego intimidade com todo mundo, inclusive com o presidente da empresa. Ele já estava lá há 20 anos trabalhando nessa empresa. Ele foi subindo de cargo e agora ele estava num cargo alto, um cargo de gerência. E quando tinha festas na casa do presidente, ele estava lá, ele conhecia a esposa, ele conhecia os filhos, ele tomava um banho de piscina juntos, era convidado para churrasco, construiu muita intimidade, construiu muitos relacionamentos ali naquela empresa. E aí, num determinado momento, havia uma vaga para diretor, ou seja, um cargo logo acima do dele, abaixo do de presidente da empresa. E ele ficou muito feliz, até comprou coisas por conta disso, já chegou em casa, falou para a esposa: olha, vai ter um cargo aí de diretor e já é meu, eu sou amigo de todo mundo, eu estou lá há bastante tempo, as pessoas gostam de mim, então não se preocupe não, vamos lá, vamos comprar essas coisas por conta, porque eu tenho certeza que vai ser meu. E aí, amados, quando chegou na outra semana, pela surpresa dele, ele chegou na empresa e esse presidente tinha escolhido uma outra pessoa para assumir aquele cargo. Imaginem só, um novato, um rapaz que estava na empresa há apenas um ano. E ele ficou muito decepcionado, ele chegou em casa, chutou tudo e falou para ele: não acredito, isso é uma injustiça que fizeram comigo, eu vou saber o que aconteceu, porque isso não vai ficar assim. E ele foi naquele outro dia na empresa, bateu 3 vezes na porta do presidente e já foi entrando. E aí falou assim: olha, senhor, eu entendo que vocês colocaram outra pessoa, mas assim, por que não me colocaram? Eu não achei isso justo, me desculpe dizer, eu estou aqui há 20 anos nessa empresa, eu dei meu sangue por essa empresa, eu conheço vocês, eu sou completamente apto a esse cargo. E além de não me colocarem, vocês colocaram um novato de 1 ano de empresa. Mas isso aí não está certo, me desculpe dizer assim, mas isso não está certo. Eu já estava preparado para assumir esse cargo. E aí o presidente fez assim: olha, senhor, senta aí nessa cadeira. E ele, meio indignado, sentou para ouvir o que ele ia dizer, embora não tivesse muitas esperanças que ele mudasse de ideia. E aí aquele presidente fez assim: olha, eu quero te fazer só algumas perguntas aqui. E aí você vai me entender. Ele falou: tá bom. E ele disse assim: tem alguém estacionado aí em frente à empresa hoje? Naquela vaga que não pode estacionar? Aí ele fez assim: só um seguinte, senhor, eu te trarei essa resposta. E prontamente ele saiu da sala, foi lá, ele olhou e disse assim: tem um caminhão de entrega. Aí ele perguntou assim: e qual a placa desse caminhão? Ele: claro, senhor, só um segundo. E aí prontamente ele quis mostrar serviço, foi até lá, anotou a placa, veio de lá e disse: olha, a placa é essa, tal, 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 tal. Aí ele: pronto. E qual a carga que esse caminhão trouxe? E ele novamente se levantou e disse: não, só um segundo que eu vou resolver isso. E ele foi lá e disse: olha, ele está trazendo essa carga, essa carga e essa carga aqui. E aí ele fez mais uma pergunta, ele falou: qual o valor da nota fiscal? E ele: só um segundo. E ele foi lá e trouxe a resposta também, ele trouxe todas as respostas que pediram prontamente. Ele obedeceu aquelas ordens do patrão. E aí ele falou: muito obrigado por suas informações. Agora, só um segundo. Ele pegou o telefone para a secretária, o secretário dele, e disse assim: por favor, você poderia trazer, vamos chamar ele de Paulo. Você poderia trazer o Paulo aqui, por favor? Que seria o rapaz que foi promovido. E quando o Paulo entra na sala, ele bate na porta, espera o chefe dizer assim: pode entrar. E ele entra, prontamente ele diz assim: bom dia, senhor, o senhor me mandou me chamar, mas antes
do senhor falar o que gostaria comigo, eu preciso te dar algumas informações muito importantes. Olha, hoje pela manhã, às 7 horas da manhã, o caminhão de entrega dos equipamentos chegou aí na porta, mas eu já tomei conta de tudo. Eu cheguei lá, a carga é essa, a placa é essa, aqui está o valor da nota fiscal, e assim, como eles vão demorar, porque a carga é muito grande e vão ficar aí até mais do que 2 da tarde, então já providenciei também o almoço deles, e está tudo certo, o senhor não precisa se preocupar com nada. Aí ele olhou para o Paulo e disse assim, muito obrigado. E Paulo disse, enfim, o que o senhor queria comigo? Ele, nada não, pode ir para o seu trabalho, obrigado. E assim que ele saiu, ele virou para um funcionário que tinha 20 anos de empresa e disse assim, tá vendo só? Eu preciso dizer mais alguma coisa? E aquele funcionário só baixou a cabeça e saiu, envergonhado. Entendam, amados, a palavra de Deus vai dizer assim, tudo o que fizeres, faça como para Deus e não para homens. Ali estava um funcionário interesseiro. Será que nós que estamos assistindo esse vídeo, nós também não buscamos a Deus por interesses? Será que não estamos numa igreja ou estamos com Ele há 20 anos, 10 anos, 30 anos, 5 anos, porque a gente quer sempre alguma coisa dele, a gente quer um cargo, a gente quer uma saúde melhor, a gente quer isso, a gente quer bênção, a gente quer a cura para uma doença? Não. Aquele outro funcionário tinha 1 ano de empresa e ele estava ali para servir, estava ali por um bem maior, estava fazendo como para Deus e não para ser visto por homens, e não para ganhar coisas. Aqui, onde eu ministro, eu tinha 2 ministros de louvores também. E em certos momentos, cada um tomou seu rumo, saíram da igreja, mas um deles veio me visitar num culto. E eu falei assim, olha, ministre hoje, ministre o louvor. E ele pegou o microfone, o violão e ministrou, e foi uma benção. E aí depois, numa outra oportunidade, chegou o outro que também fazia parte do ministro de louvor. E eu não dei nenhuma oportunidade, eu apenas louvei, preguei, o grupo estava ali meditando junto, a gente orou e terminou o culto. Mas, gente, teve uma pessoa ali dentro, uma senhora de idade, que o coração ficou tão amargurado, e eu percebi, não me disse nada, mas de tanto eu insistir, ela veio e falou. Ela disse, eu achei isso errado. Como o senhor dá oportunidade para aquele rapazinho de pouco tempo, não é? Usuário de drogas, e isso e aquilo, e não deu para aquela outra pessoa que está desde o início da caminhada e saiu, mas é completa, ela faz tudo certinho. Eu só respondi assim, vê-se que você não entendeu nada do que eu ensinei aqui. Vê-se que você não compreendeu a graça de Jesus Cristo. Aquele rapaz ali faz de todo o coração. E todas as vezes que ele caiu no pecado, ele se arrependeu e veio lutando contra isso. Eu senti no coração de dar oportunidade. Olha a alegria que ele ficou. Aquela outra, cheia de religiosidade. Aquela outra. Aí aqui no vídeo não vale a pena comentar os motivos e tal, mas o que importa é, um fazia de todo o coração, como para Deus. O outro fazia para ser visto. Não foi assim a história de Saul e de Davi? Saul, gente, se os dois estivessem no mundo de hoje se candidatando à presidência, a maioria de nós votaria em Saul. A maioria ia querer Saul, um exemplar, pai de família, um homem alto, bonito, forte, que a Bíblia diz, fazia tudo certinho, mas no momento que ele fazia para si mesmo. Quando Deus deu uma ordem, dizendo que não podia ficar com os utensílios daquela cidade, ele ficou. Ele poupou até o rei. E assim, quando Deus foi perguntar, ele disse, eu sei que eu errei, mas olha, por favor, faça o que quiser, só não tire de mim a minha coroa.
ele estava preocupado nos outros verem as coisas que ele fez, ele estava preocupado com a coroa dele como esse funcionário há 20 anos na empresa. Estava preocupado apenas com ele, tudo que ele fazia para ele se dar bem. Já Davi é a antítese do que é certo na Bíblia. É uma pessoa que, se a gente lê sem o coração na graça de Jesus Cristo, a gente não vai compreender Davi. Davi, ele assassinou Urias só para ter relações com a mulher dele. Davi, ele matava pessoas, muitas pessoas. Davi errava em quase tudo, gente. Ele foi um péssimo pai, mas o coração dele estava com Deus a tal ponto de Deus dizer que Davi era o homem segundo o seu coração, porque tudo que ele fazia como para o Senhor e não para ele. Ele chegou ao ponto de dizer assim, eu não me sinto bem tendo uma casa, um palácio desse tamanho, morando tão bem, deitando numa cama tão bonita, e o Senhor não atenda. Vamos construir um templo para ele. Assim devemos ser, que tudo o que façamos como para o Senhor e não para homens. O que a gente tem feito no ministério? Quando a gente chega lá, a gente vê uma cadeira fora de lugar, você espera uma ordem do pastor ou você já ajeita? Quando você vê um novato entrando na igreja, você vai lá, acompanha ele até uma cadeira, dá um abraço, diz que você o ama, que a igreja está feliz em recebê-lo, ou você continua no seu banco? Se não, você vai ser que nesse funcionário de 20 anos. Você faz só o que manda, não faz o que é melhor para sua empresa, sua instituição, sua igreja, para a sua comunidade. Não seja mais um que fica só sentado no banco da igreja. Movimente-se, faça como para o reino. O pastor precisa de você, a igreja precisa de você e Deus quer te usar. Deus abençoe sua vida. Clica aí, faça nossos cursos. Espero que esse vídeo tenha chegado no seu coração. Se chegou, compartilhe para chegar nos demais. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo.